Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 25 de maio de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Hoje nós vamos iniciar aí uma nova caminhada. Vamos hoje pelo livro de Esdras. Livro de Esdras que abre o chamado históricos do segundo período, ou seja, do período pós-exílio babilônico. A gente já fez Esther aí no início da semana, mas do ponto de vista cronológico, Esdras está antes até de Esther, mas eu quis mostrar como era a vida dos indivíduos vivendo no Império Persa, desses indivíduos que estavam vivendo no Império Persa, um grupo que aqui a Bíblia até vai dar um número aproximado deles, em torno de 42 mil indivíduos, retornam para Israel, na verdade mais para a região ali de Jerusalém, de Judá, né, do sul, para reconstruir a nação. Então é sobre isso que vamos tratar tanto em Esdras como Neemias, além dos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, porque é os que nós vamos tratar aí nos próximos dias, porque vai falar exatamente desse período aí da história do povo de Deus. Vamos já para o texto? Eu quero destacar aqui um texto, e esse texto vai dar para a gente aí o tom do livro de Esdras, Esdras capítulo 3, versículos 1 e 2. Esdras 3, 1 e 2, diz assim: Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então, Jesua, filho de Josadaque, e seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Salatiel, e seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel para nele sacrificarem holocaustos conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Bom, o Deus da aliança recorda-se do povo da aliança. Depois de passar 70 anos no cativeiro babilônico, Deus desperta, e eu quero destacar esse ponto, porque já no versículo 1 do capítulo 1 de Esdras, a narrativa começa exatamente nesta direção. Deus despertou o coração de Ciro, despertou o coração do povo para retornar então para a terra, para a nação de Israel. Então, Deus da aliança recorda-se do povo da aliança e se levanta então para socorrer o seu povo, restaurar a aliança e principalmente cumprir as suas promessas. O livro de Esdras, ele carrega temas importantes para a fé cristã, como a adoração, unidade e a fidelidade de Deus. Esses temas estão inseridos, estão entrelaçados no relato de Esdras. Esdras apresenta exatamente esses temas de modo muito claro. E aí, o que a gente já vai destacar nesse primeiro olhar aqui para o livro de Esdras é que a prioridade do povo que voltou é a restauração da adoração. Por isso, o tema do devocional de hoje é prioridade. Por quê? Porque a primeira coisa que vemos aqui, olhando para o retorno do povo, é a sua prioridade em adorar ao Deus da aliança. Importante dizer que esse é um tema central no livro de Esdras, a adoração a Deus. Então, essa é a prioridade do povo e esse é o destaque que a gente vai dar. E é o destaque que o livro de Esdras também nos fornece aqui já nos primeiros versículos do capítulo 3. O que nós temos aqui como prioridade do povo e como eles restauram essa adoração? Primeiro, vamos perceber a comunhão e a unidade do povo. Olha aí, versículo 1 do capítulo 3, é o versículo que lemos. O povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então, havia ali um senso de unidade, havia ali um senso de comunhão muito forte. O povo se reuniu como um só homem. A comunhão do povo de Deus, ela produz efeitos
muito dinâmicos na vida de todos os crentes. Por exemplo, quando estamos em comunhão, nós não pensamos mais em nós mesmos, mas nós abrimos os nossos olhos e enxergamos as pessoas ao nosso redor. Então a comunhão, ela tem como uma das suas funções mais dinâmicas, mais poderosas, tirar os nossos olhos de nós mesmos e colocar os nossos olhos em nossos irmãos. Temos que ser intencionais em gerar, produzir, trabalhar por comunhão. A comunhão é algo precioso para o povo de Deus. Esse povo que voltou do exílio percebeu isso e já vivia intencionalmente essa gloriosa comunhão. E é interessante que ao longo do capítulo 3, essa comunhão, ela vai desembocar em outros momentos de comunhão, como por exemplo, a festa das cabanas ou a festa dos tabernáculos, que ele vai descrever aí, se eu não me engano, no versículo 5, 6, exatamente, versículo 5, 6, ele vai destacar o fato, aliás, versículo 4, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas, ou seja, o povo intencionalmente se reunindo em comunhão. A comunhão é poderosa porque tira os nossos olhos de nós mesmos. Então, crentes que não vivem em comunhão com o povo da aliança, são pessoas que estão centradas nos seus problemas e muitas vezes têm dificuldade de se livrar desses problemas, exatamente porque não tiram os olhos desses problemas. É muito comum vermos pessoas dizendo assim: eu não vou participar da comunhão porque eu estou com um problema. E ela continua naquele problema infinitamente. Por quê? Porque ele não se beneficia do poder que há na comunhão de tirar os olhos de nós mesmos e colocar os olhos no outro. Só pensar em mim, nos meus problemas, na minha família, nas minhas coisas e não olhar para o lado. Então a comunhão é poderosa porque pensamos no outro, mas não só isso, compartilhamos testemunhos e compartilhamos também disciplina na comunhão. Compartilhamos testemunhos porque ouvimos e também falamos das boas coisas que Deus tem feito em nossas vidas. É poderoso ouvir o testemunho de irmãos que estão vivendo as bênçãos de Deus e também podemos testemunhar das grandes bênçãos que Deus tem nos dado em momentos de comunhão. Mas também compartilhamos disciplina, porque é no momento informal da comunhão que nós podemos perceber ali traços de pecado na vida dos nossos irmãos e podemos então discipliná-los ou também receber disciplina, porque nesse momento ali de informalidade da comunhão nós podemos também mostrar para os nossos irmãos os nossos próprios traços de pecados e receber disciplina daqueles que estão ali para fazer exatamente isso. Mas eles não fizeram só isso, eles estavam ali como um só homem em uma comunhão poderosa, mas também em obediência aos decretos de Deus. Isso aqui é valioso. Veja aí a parte B do versículo 2 que diz assim: conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Eles fizeram tudo conforme a lei de Moisés. É interessante porque esse povo, eles haviam sido levados para o cativeiro exatamente por abandonar a lei de Deus. E agora, já na volta, eles percebem que a lei de Deus ela tem que ser central na nova adoração do povo de Deus. Isso é singular porque literalmente alguém que passou por um problema recente sabe que aquele problema é doloroso. O povo de Israel tinha acabado de passar pelo exílio, pelo cativeiro babilônico, então eles estavam meio que vacinados. E aí já voltam dizendo, olha, vamos agora obedecer a lei de Deus. Interessante que um traço que o povo de Israel carrega depois do exílio babilônico é que a adoração a outros deuses em Israel não mais existiu depois do cativeiro babilônico. Aquelas frequências que vemos antes, né, de adoração a outros deuses em Israel não existe depois do cativeiro babilônico. Então eles fizeram tudo conforme a lei de Moisés. E aí nós percebemos que a adoração do povo de Deus deve seguir os preceitos de Deus. O culto a Deus não pode ser feito de qualquer maneira. Vários personagens na Bíblia foram disciplinados por Deus por apresentar um culto a Deus que Deus não havia regulamentado.
Vou dar aqui alguns exemplos. Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho, já lá no período do êxodo do Egito. Também Saul, que apresentou ofertas que não eram para ser apresentadas e foi rejeitado como rei. E já no Novo Testamento, Ananias e Safira, que apresentaram uma oferta mentirosa, ou mentiram ao Espírito Santo, para usar a expressão que Pedro usa, e foram disciplinados por Deus de maneira muito severa, porque não adoraram a Deus de acordo com os preceitos de Deus. Algumas coisas que precisamos falar da adoração do povo de Deus, alguns preceitos básicos. Primeiro, o povo de Deus se reúne como um, não é a reunião de parte do povo de Deus. O culto a Deus é a reunião de todo o povo de Deus, e não de alguns do povo de Deus. Então, é importante relembrar isso, porque isso é sublime. O povo de Deus se reúne como um só. Além disso, o povo de Deus, ele participa do culto. O culto não é uma relação estática, onde o povo de Deus senta para assistir o culto. Havia muito essa expressão no passado, né? Assistir ao culto, assistir à missa, né? Mas não é isso que aprendemos na palavra de Deus. Na palavra de Deus, o culto conta com a participação ativa do povo. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5 do povo falar a palavra, do povo cantar a palavra, do povo orar a palavra e a palavra ser pregada para o povo de Deus. Então o povo participa do culto. E o culto deve ter 3 objetivos: edificar uns aos outros, testemunhar para os de fora e adorar a Deus. Sempre o culto tem que ter essa centralidade, tem que ter essa disposição. Edificar uns aos outros, os crentes têm que sentar ali e receber alimento. O culto também serve para testemunhar para as nações de que o povo da aliança está reunido e o povo da aliança adora o Deus da aliança. E esse é o terceiro ponto que nós vamos tratar. Sim, em primeiro lugar, o povo se reuniu em unidade e comunhão, e aí a ênfase é na comunhão. Em segundo lugar, a obediência aos decretos de Deus, ou seja, o povo da aliança cultua o Deus da aliança de acordo com os preceitos do Deus da aliança. E em terceiro lugar, a adoração do povo de Deus ao seu Deus. E a parte A do versículo 2 que diz: então, Jesua e seus companheiros, Josadaque e seus colegas, sacerdotes, Zorobabel, filho de Sealtiel, e os seus companheiros começaram a construir o altar de Deus. Ou seja, a prioridade do povo de Deus era a adoração. Interessante isso. O povo volta para a nação totalmente destruída, e a prioridade deles é a adoração. Muito rico isso e muito precioso. Existe um conceito muito equivocado, especialmente nós crentes vivendo no Ocidente, de que o povo da antiga aliança não era tão devoto quanto o povo da nova aliança. A gente olha para os sacrifícios, a gente olha para o templo, com toda a sua estrutura, né? E a gente fala assim, esse povo era muito árido, a adoração deles era muito árida, o negócio é ser espontâneo, é ser solto, né? É ser livre na presença de Deus, e a gente tem a impressão de que a nossa devoção e a nossa piedade é muito maior, a nossa espiritualidade é muito maior do que a deles. Mas não nos parece que isso é real. Ao ler as Escrituras, a gente vai ver no povo da aliança uma devoção, uma piedade, uma espiritualidade, um fervor a Deus que deveria nos inspirar. Homens e mulheres que marchavam dias e dias para ir a Jerusalém em adoração a Deus como prioridade. Um povo que sai do exílio depois de 70 anos vivendo em um cativeiro, eles voltam para a sua terra e a prioridade deles é a adoração a Deus, o culto a Deus. Então, na verdade, deveremos olhar para esses homens do passado e inspirar a nossa própria adoração. Eu posso dizer para você, como um ocidental vivendo no século 21, que a nossa adoração é muito mais árida, muito mais seca, muito mais mecânica do que a adoração desse povo. A adoração desse povo era muito mais espontânea, rica, fervorosa, marcada por uma profunda espiritualidade. E aqui a gente vê exatamente isso, e isso deveria nos inspirar a adorar o Deus da aliança. E eu já preciso caminhando para o fim aqui, que eu dei uma empolgada no final, né? Mas vamos lá, moral da história, já para a gente concluir.
Qual é a moral da história? A devoção e a piedade do povo de Deus revelam suas prioridades. Essa devoção deles, essa espiritualidade deles mostram quem era a prioridade na vida dele. Os exilados, aqueles que voltaram do exílio, começaram com culto ao Senhor de acordo com seus preceitos. Uau! Duas prioridades aqui. Culto a Deus de acordo com a lei de Deus, não de acordo com a cabeça deles. Bom, e a aplicação? Que podemos pegar de tudo isso que eu falei aí desbragadamente durante 17 minutos, né? Acho que a aplicação aqui é muito direta, né, gente? A aplicação aqui é uma só. É uma pergunta que a gente pode refletir nessa manhã. Qual nível de prioridade damos para o culto ao Senhor em comunhão com o povo da aliança? Qual prioridade? Qual nível de prioridade que damos? A nossa espiritualidade fervorosa de ocidentais vivendo no século 21? Será que ela se aproxima da devoção, do amor, do fervor a Deus que esse povo aqui experimentava? Será que nós também teremos que viver um cativeiro babilônico, moderno, para percebermos, por fim, quanto a adoração ao Deus da aliança é importante? Será que vamos ter que experimentar o mesmo que os nossos irmãos do passado experimentaram? Alguns já estão vivendo isso. Quando você olha para a espiritualidade na Europa, que foi o berço da igreja cristã, você vai perceber que eles já estão nesse exílio. Mas será que esse exílio vai chegar a nós também, vivendo aqui no Brasil, na América do Sul, no século 21? Será que vamos ter que experimentar esse exílio para, por fim, lembrarmos do Deus da aliança que deve ser adorado de acordo com os preceitos que ele estabelece? Espero que não. Espero que a gente possa ser despertado antes disso. E essa é a nossa oração, para um grande despertamento no povo de Deus, para que Deus seja adorado, cultuado pelo povo da aliança, de acordo com os preceitos do Deus da aliança. Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, para um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, nós reconhecemos ao ler esses textos que as nossas prioridades são outras. Pai, reconhecemos que afastamos o nosso coração da boa, doce, preciosa vontade do Senhor, da Tua palavra, e nos tornamos áridos, mecânicos, nos tornamos, Senhor Deus, egoístas, egocêntricos, e precisamos, meu Deus, de uma doce visitação do Senhor. Precisamos, meu Pai, de um despertamento, de um avivamento sem precedentes na nossa história. Se não for assim, Pai, nossas esperanças vão se esvaindo. Por isso precisamos disso e clamamos para que de forma tão maravilhosa o Senhor derrame sobre nós desse precioso avivamento. Assim oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.